Boa noite! Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Mais uma live da Jornada dos Mediadores Empreendedores, como empreender na mediação. E é com muita alegria que estamos retornando aqui hoje. Queria agradecer a todos que me mandaram mensagem, que souberam que eu tive aí Covid a semana passada. Mas já me recuperei, já estou bem melhor e firme e forte nesse objetivo de trazermos convidados sempre especiais e que possam contribuir, né, com esse tema da mediação extrajudicial e do empreendedorismo. Estou vendo aqui desembargador Justino entrando, um prazer enorme tê-lo aqui. Neuza, que bom, Neuza, você está aqui com a gente. E nossa convidada chegou. Nossa convidada de hoje é a doutora Graciele Marques. Ela que é advogada, mediadora extrajudicial, pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, mentorada do Direito em Prática de Família e Sucessões em Conrado Paulino e Cristiano Alves Chaves, membro da comunidade familiarista de Camila Mazera, mentora de comunicação não violenta com Luana Mello, tem o curso de advocacia consensual, né, que fez com a nossa querida Dulce Nascimento, consultora internacional em mediação extrajudicial pelo IMBRAMAC, curso de formação em mediação humanista pelo Centro de Mediação Humanista, curso de formação em mediação restaurativa pelo Instituto Brasileiro de Mediação, Arbitragem e Conciliação, IBRAMAC, curso de mediação de conflitos pela ESA, né, de Pernambuco, com o nosso querido mestre Carlos Eduardo Vasconcelos e nossa querida Soraya Nunes, curso de formação em mediação emancipadora, responsável pelo Instituto de Mediação e Arbitragem de Portugal, IMAP, mestranda em Direito das Crianças, Famílias e Sucessões pela Universidade da União em Braga, Portugal. Então um breve currículo aí da nossa querida convidada, doutora Graciele. Vamos estar hoje conversando sobre muitas novidades, muitas coisas. Graciele é uma pessoa que tem, como ela mesma falou, é das mais novas que eu estou entrevistando, mas não menos praticante e atuante na mediação extrajudicial. Vou convidá-la aqui, Marcela, Elisa, sejam bem-vindas, obrigada. Deixa eu convidá-la para a gente já começar esse bate-papo de hoje, que eu tenho certeza vai ser muito bacana, muito especial. Olha ela! E o meu olhinho aqui brilhando, estou muito feliz, muito Tam- feliz. Também, minha querida, estou muito feliz de tê-la aqui com a gente. É um grande prazer recebê-la. Muito obrigada pelo convite. Faz muito tempo que eu não faço live, como eu tinha dito para você, desde fevereiro, que eu não faço live. Mas essa live significa muito, muito, muito para mim. Principalmente porque é a Ró. Foi o que eu disse para você no áudio. É a Ró. Não é a superintendente, não é a presidente da comissão. É a Ró. Eu adoro quando eu posso chamar Ró, Tati. São pessoas assim que são acessíveis. E eu vejo tanta gente dizendo, ai, mas são os grandes mediadores. E eu digo, gente, os grandes mediadores, muitas vezes, quando você procura, tem muito para te oferecer de forma até mesmo gratuita com a vivência deles. Porque às vezes, muito mediador chega para mim e faz, Graça, eu tenho que fazer um curso para poder ter acesso. Eu digo, não, gente. Tenta conversar com eles, tenta ler os livros. E eu sinto muita resistência. Muito, muito obrigada pelo convite. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Você falou um breve currículo. Mas tem uma coisa que eu sempre digo, e com muito orgulho, apesar de escutar muitos amigos de profissão falarem de uma forma pejorativa quando eu falo isso e rirem de mim. Eu sou mediadora e advogada nas horas vagas com muito orgulho. Apesar de muitos amigos de profissão me dizerem
que eu tô fazendo algo que não tem futuro, que eu me lembro quando eu conversei com você, você disse, Graça, tem futuro sim. Eu disse, ainda bem que eu encontrei alguém que pensa igual a mim. E eu digo com muita mediadora extrajudicial. Com certeza. Todo mundo fala, eu sou mediadora judicial. Eu digo, eu sou extra, eu não entendo essa diferença. Hoje a gente vai falar aqui em Portugal, o que eu adoro de Portugal, adoro de Pedro, é que não tem essa diferença lá do judicial e do extrajudicial. Todo mundo é igual, todo mundo é mediador. E toda palestra que eu dou, eu falo, gente, eu sou mediadora e advogada nas horas vagas. Eu acho que a gente precisa internalizar que a mediação é uma profissão. Exatamente, Graça, exatamente. E a gente, justamente no nosso encontro, a gente descobriu, né, essa afinidade, né, de valores, de pensamento, de forma de ver, e isso só nos afinou, né? E a admiração é mútua. Quando eu propus fazer essa jornada de lives, na verdade, justamente nesse sentido, né, de estimular, de ter um espaço para a gente estar falando da mediação extrajudicial, né, do que está sendo feito, do que pode ser feito dentro da mediação e como os advogados podem atuar mais com a mediação, né? Como os mediadores eles podem melhorar a sua prática profissional, como podem ter melhores resultados dentro da mediação extrajudicial. E parte justamente desse lugar, né? Primeiro de você gostar, se identificar, gostar do que faz, ter orgulho de ser mediador, né? Da atuação na mediação. E você, eu acho, tenho certeza que vai contribuir muito conversando com a gente, contando da sua experiência, da sua trajetória, que é tão linda, né? Do que está fazendo, dessas novidades que temos aí, falar do Congresso também. Tem muita coisa pela frente aí para hoje. Ainda bem que a gente já teve o Covid, já está melhor e tem como a gente, né, dar andamento. Queria agradecer, antes de começar, a muitas pessoas bacanas, muitos colegas, muitos mediadores incríveis que estão entrando aqui. Nossa, é muita gente. Ai, eu tô vendo até alguns amigos aqui de Recife, Belisa, que eu sempre falo, Bel, não desiste da mediação, ela tem uma câmara aqui. E ela agora, a Roberta tá lá em Belém, é quem me ajuda demais, Rô, para poder a gente entender a mediação aí no Brasil inteiro, que é minha Eu meta. sei que você e Roberta aí fazem, né, muita coisa, empreendem muito. Um beijo, Roberta. Márcia também, Marcela, que está aqui, que também são atuantes na mediação. Tem Tem doutora Maia. Viviane, enfim, né? Tem- Um beijo a todos aí. Mas vamos começar. Conta pra gente a sua história. Como é que aconteceu? Eu falei até um pouco hoje de quando eu migrei da advocacia, né, litigante, assim, para a área da mediação. Conta como é que foi esse começo, como é que tudo iniciou. Na realidade, Rô, eu ia desistir do direito. Uhum. Direito, porque eu não conseguia. Eu comecei a faculdade, foi bem interessante a minha história, porque eu comecei a faculdade e na faculdade eu era noiva. Então, meu ex-noivo falava muito pra mim: olha, você tem que correr atrás de atividades complementares. E aí, um belo dia, eu me encontro o curso de mediação na ESA. Quem é minha primeira professora de mediação? Soraya Nunes. Só que aí eu fui pra aula de mediação e eu disse: meu Deus do céu, isso era primeiro período. Me apaixonei. Me encantei totalmente. Aí eu disse, eu quero isso pra minha vida. Vou juntar a mediação com a advocacia. Só que no decorrer do curso, eu fui me aprofundando na mediação e fui vendo que os advogados, muitas vezes, isso eu tô pensando em 2013, tá, pessoal? Faz tempo também. Os advogados não olhavam a mediação da forma que hoje, pós-Covid, eu costumo dizer que o Covid trouxe para a mediação muitas coisas boas, principalmente visibilidade. Então, na época, os advogados eram muito resistentes. Então, eles pensavam em litigar muito.
E com tudo isso eu estudando, eu disse, eu vou desistir da advocacia. Eu queria uma advocacia mais humanizada, eu acreditava na mediação, eu acreditava em a gente contratar um mediador, em fazer essa parceria entre o mediador e o advogado. Então, eu disse, quando eu estiver como advogada, eu vou estar como mediadora. E nisso eu fui crescendo aquele amor. E fazia curso em cima de curso de mediação. Até que chegou um dia que um determinado advogado chegou para mim e ele disse assim, eu acho que você é muito sonhadora. E eu acho que você devia desistir. Eu Ele acho que todo mundo já ouviu essa frase. só que ele me pegou em um dia e ele fez assim: eu acho que você devia desistir, eu acho que você é muito sonhadora, você não vai, isso aqui não vai te levar a nada. E eu fiz pra ele, tá, eu chorei, eu me lembro como se fosse, eu chorei. Mas eu fiz, vamos fazer assim? Eu sempre fui muito peralta, como diz minha avó. Vamos fazer assim, todos esses seus processos eu vou dar baixa através do diálogo. E ele disse: é impossível, você não vai conseguir. Ó, com uma semana eu tinha conseguido. Ele ficou com raiva e ele disse: eu acho que você devia fazer isso com todos. E hoje, quando eu encontro ele, ele fala assim: é, realmente, você estava certa. Você tem se destacado mesmo nisso que você chama de mediação. Porque ele sempre fala isso. Ele já tem quase 82 anos. Mas ele fala: isso que você chama de mediação. E nessa brincadeira gostosa de tantos cursos e entender que a advocacia não ia acabar, que é o que eu sempre falo, gente, a advocacia ela não vai acabar, mas a mediação ela também vai ter o lugar dela. Eu voltei para o Brasil, eu sou mestranda lá em Portugal. E eu fui para Portugal entender um pouco do direito de família de lá, entender a mediação de lá. Até deixo um enorme beijo para Pedro Moraes, que foi quem me também, assim, é meu mentor de mediação portuguesa. O IMAP me fez ver um novo horizonte. Vesula me fez ver um novo horizonte, que era a mediação de lá. Então, quando eu fui para lá, eu disse, peraí, a mediação ainda tem muito a crescer aqui no Brasil. Então, eu voltei. Quando eu reingressei ao Brasil, em um período de férias, eu disse, eu vou montar o Instituto Transformar. Eu já fazia mediação. Vejo muita gente, vou lhe ser bem sincera, vejo muita gente reclamando que não ganha pela mediação. E eu vou te contar uma história muito engraçada, porém verdadeira. Eu tenho fotos disso, tá? Porque eu vou colocar isso em um livrinho que eu tô escrevendo, que eu fazia mediações dentro das comunidades com 2 banquinhos. Ó, saía ali sem acordo. Muitas vezes eu redigia no papel, marcava um novo momento para poder voltar para casa e digitar no computador. Isso era o quê? 2016, isso era 2017, isso era 2018, quando eu comecei a estudar mediação humanista. Então, assim, eu sempre. Aí muita gente se pergunta, Graça, você ganhava alguma coisa? Eu me lembro, Rô, eu ganhava 30, R$ 40. Mas eu voltava tão feliz, ó, tão feliz. E eu vejo tanta gente hoje me questionando, Grace, é lucrativa a mediação? Eu digo, gente, a médio e longo prazo vai ser, mas hoje você tem sim a possibilidade. Eu fazia R$ 30 uma mediação, mas eu não deixava de fazer para ganhar experiência, porque eu queria ter o título. Eu queria ser mediadora, eu não queria ser só aquela mediadora que estampa o certificado. Então eu procurei o meu mercado. Então, hoje aqui em Recife, eu falo sempre para todo mundo. Eu só vim abrir o Instituto muito tempo depois. Eu abri o Instituto em 2021. A gente está em 2022. Mas assim, eu só abri o Instituto em 2021. Mas desde lá de trás, eu já fazia mediações. E não me importava. Eu tenho essas fotos porque, para você ter ideia, eu quando me formei na mediação humanista, eu fui participar da Semana Nacional e eu não queria sair. Eu não queria, eu fiquei assim completamente encantada e eu queria fazer mediações. Então eu acredito nisso. E como eu fui para Portugal e voltei vendo que lá era rentável, porque lá tem um sistema de mediação familiar. Explica um pouquinho essa diferença. Deixa eu explicar, que é uma coisa que eu sempre falo nas palestras, que eu acho que isso aqui deveria acontecer no Brasil. Lá, o que que a gente faz? A gente faz o curso de mediação e a gente faz o curso pelo IMAP ou pelo Mediar Mais PT, que são vinculados ao Ministério da Justiça, e em determinados momentos existe como se fosse um concurso. Você envia toda a sua documentação e essa documentação é avaliada, tá? Para que você possa assim, se inscrever como um mediador que vai estar ali dando acesso ao judiciário, Uhum. dando acesso.
Eu digo, não é nem o judiciário, porque às vezes o pessoal confunde muito com julgados de paz. E às vezes a gente consegue fazer a mediação sem ser dentro dos julgados. Mas você é Uhum, contratado pelo Estado e você recebe por isso. Você só uhum, vai estar ali na lista, que é diferente do Brasil, né? No Brasil, a gente tem que fazer aquele curso que o CNJ faz, que muitas vezes a gente não recebe, é 100% voluntário. A gente passa 2 anos ali no tribunal trabalhando voluntário. Agora eu vejo gente ganhando R$ 20 a hora da mediação. Em Portugal, não. Em Portugal, você faz o curso pela instituição conveniada e depois você vai ser um mediador ad hoc, vai poder trabalhar ad hoc, mas você também pode se submeter ao concurso. E se você submete esse concurso, você vai trabalhar um exemplo hipotético. Eu sempre brinco que Braga é minha grande cidade, é meu uhum, amor. Posso fazer mediações naquelas 2 cidades e são muito próximas. E lá as pessoas pagam pela mediação. É diferente do Brasil. E é uma uhum. coisa que eu estava refletindo nos últimos dias e eu queria deixar aqui de reflexão. Será que no próprio Poder Judiciário não teria possibilidade daquelas ações que estão sendo 100% voluntárias, os intervenientes chegarem a pagar algo? Porque a gente sabe que nem todo mundo que está ali necessita 100% da justiça gratuita. Então, será que não está necessário fazer vínculo com algumas câmaras para que essas câmaras comecem Uhum. a Já existe hoje, né? Essa revisar? questão das câmaras estarem fazendo esses convênios com o tribunal. Mas o valor Mas, é como você sempre bate. O valor ainda não é um valor sim. que é. E lá não, lá é 50 euros. Você paga os 50 euros, cada interveniente paga os 50 euros. Então, o mediador, ele já ganha 100 euros. Uhum, Então, ele tem uhum, prazer de... Pedro faz mediação do sistema familiar. E lá tem uma coisa que eu sei que você adora. E uhum. é depois de fazer o curso de mediação, a gente tem que fazer as ramificações, que é o que eu sempre falo para as meninas. Não adianta querer ser mediador em todas as áreas. Eu sinto que parece que é segue em tiroteio. Vou atirar para um lado, vou atirar para o outro, o que tiver dando eu vou. Não, gente, não é assim. Eu gosto do direito de família. Então, eu sou advogado familiarista, entendo um pouco do direito de família e procuro fazer mediações familiares. Porque Uhum. é de desenvoltura. Então lá as pessoas fazem isso. Tem um sistema de mediação familiar, tem um sistema de mediação laboral, tem um sistema de mediação penal. Então você se coloca no mercado. Lá existe Uhum. no mercado. E diferente do Brasil, que eu acredito que a gente vai chegar a esse ponto, Também. lá você consegue fazer tudo na própria conservatória, que seriam os nossos cartórios. Aqui, os cartórios, um exemplo, a gente lá faz a regulamentação das responsabilidades parentais no próprio cartório. Então, se você consegue usar o mediador, utilizar o mediador para que ele faça um bom acordo, você comparece a uma conservatória, gente, que a conservatória é o cartório, e faz apenas a homologação daquilo. Aqui, o que a gente faz? A gente tem que procurar o Poder Judiciário. Lá também tem o parecer do Ministério Público, entende, Ró? Mas é muito mais rápido. E lá as custas são caríssimas. São caríssimas. E ainda os advogados ainda têm uma certa resistência da mediação. Não posso mentir, não posso ser fantasiosa. Tanto no Brasil como em Portugal a gente sente, mas eu sinto que no Brasil a gente está começando a se destravar um pouco disso. Os advogados pós-pandemia, o Covid foi muito ruim para muita coisa, mas ele foi muito bom para mediação. Porque os advogados eles queriam receber honorários. Então eles começaram a olhar a mediação e o mediador de outra forma. Eles começaram a valorizar as audiências 334. Então, A nessa permitir, né? A se permitir experimentar o é, método. exatamente. Então, eu acredito que daqui. Muita gente disse que essa menina é sonhadora. Eu acredito, eu sonho mesmo, gente. Pode acreditar, eu sonho. E sonho que a gente vai chegar ao nível da Argentina. Eu acredito, Rock, daqui a uns 10 anos, eu tô com 29, com 39 anos, a gente só vai poder judicializar se a gente realmente tiver passado pelo procedimento de mediação. Claro que eu tô sendo muito otimista, mas é porque eu tô vendo uma volta do Covid.
Eu tô vendo esse retorno do Covid. Muitas pessoas, pós agora São João, testaram positivo. Então, a gente vai sempre estar convivendo e os meios de comunicação vai estar nos ajudando aí para esse futuro. Então, eu acredito que vai Uhum, acelerar um pouco mais o nosso processo de mediação. Eu uhum. acredito que a gente vai começar a pensar dessa forma. Não, e eu acredito também, eu também sou do time dos sonhadores. Eu também já fui chamada de sonhadora desde lá atrás, mas eu trocaria esse termo, né, de sonhador por idealista, né, por inovador, por alguém que acredita que é possível sim, né, novos modelos, novas formas, né? O que eu vejo é que existe realmente uma mudança de cultura e que para isso realmente leva tempo e o quanto existe de resistência para tudo que é novo, para tudo que vem, né, fazer uma mudança de crenças, uma mudança de comportamento, né, uma mudança na estrutura mesmo, o quanto existe de resistência. Mas é um caminho sem volta, como a gente fala, e por isso que o intuito é justamente a gente trazer experiências positivas e visão de quem está implementando no mercado, está trazendo experiências até de fora, como você está trazendo de Portugal, né? E, mediadores experientes que estão há muitos anos aí no mercado e que você viu que todos os que passaram aqui pelas lives, todos reafirmaram, né? Continuarem acreditando e continuarem tendo certeza desse futuro promissor. Então, até que ponto, né? Tem aquela frase, né? Um sonho que se sonha junto não é sonho, é realidade, né? Isso. Então, e é o que a gente vê acontecendo no mundo, né? Então, fale um pouquinho dos desafios. Assim, eu sei que você criou o Instituto, como foi criar o Instituto, né? Quais os desafios que você poderia mais, que você salientaria, né? Nessa trajetória? Esse foi a parte dos banquinhos, de mediar, essa é a parte mais fácil. A parte realmente de criar o instituto foi a parte mais difícil, Rob. Eu tinha voltado para o Brasil, eu me lembro como se fosse hoje, tinha fechado as fronteiras, ano passado a gente fechou as fronteiras em fevereiro, e o instituto ele foi montado dia 17 de março, que é exatamente o dia do meu aniversário. Foi realmente, apareceu na junta comercial, tudo Assim, cadastrado em março. Isso me marcou muito, porque eu pedi à contadora que acontecesse dessa forma. Para toda vez que eu comemorar meu aniversário, eu comemorar um ano do Instituto e nunca desistir. Foi essa oh, a... que muito, é muito boa essa estratégia. Eu pedi a ela, eu disse, todo aniversário eu vou renovar meus votos. E por que eu digo que é difícil? Porque muita gente que cria institutos acredita que o dinheiro vem a curto prazo. E isso eu não falo só da mediação, eu falo para tudo hoje. Todo mundo acredita que vai montar um negócio, amanhã já vai estar muito rico. Então, assim, quando eu criei o Instituto, eu disse: eu sei que vai demorar, eu sei que eu não estou aqui só para vender curso, eu sei que eu estou aqui para fazer mediação, eu sei que eu quero fazer a diferença. Eu me joguei, eu disse: eu vou escolher 20 pessoas na qual eu vou formar com tudo que eu aprendi e eles vão trabalhar lado a lado comigo para fazer mediações. E tá aqui alguns alunos. E eu disse, eu vou dar o meu máximo. E assim, a gente fez isso. Montou o instituto, formei 2 turmas, mandei eles continuarem estudando. Comprei 60 livros, ó. 60 livros. Disse, ó, aqui tá a biblioteca de vocês. A biblioteca não é minha, não. A biblioteca é de vocês. E qual foi a primeira dificuldade? Ver que eles não iam, ver que eles não procuravam. E eu disse, não tem problema. Se vocês não vão, eu agora vou fazer melhor. Vou começar a ler os livros, vou dar os resumos a vocês. Vou começar a estudar com vocês. Comecei a ser aquela, eu não deixava. Então, são dificuldades no aprendizado. Foi dificuldade com Covid. Foi dificuldade em encontrar mediações. Foi dificuldade em ver muita gente dizer, olha, instituto só se mantém vendendo curso. E eu não acredito nisso.
Não acredito, gente. Não acredito nessa história de que Instituto só vive para manter curso, Câmara é só para dar workshop. Não, tem mercado para mediação, sim. Se posicione. Se posicione. Do jeito que eu peguei meus 2 banquinhos, comece a se posicionar, que com certeza vai aparecer. E eu vou explicar. Então, assim, esse foi a minha primeira dificuldade. Lidar com as tendo conhecimento e muitas vezes não conseguindo aproveitar tudo que o Instituto tinha para dar. A gestão do Instituto. Eu voltei para Portugal, então você gerir fora. Observação: antes de completar um ano, o Instituto já tinha lançado o primeiro congresso. Então, assim, chegar a 40 palestrantes e conversar com todos os palestrantes enquanto eu estava em Portugal, porque a gente ia ter um congresso e eu queria difundir. Eu disse, meu Deus, eu me lembro na época, eu rezava, eu dizia, Senhor, me faz só ter 200 pessoas, que eu vou ter 200 pessoas que vão mudar a mentalidade. E aí veio o congresso. Depois que chegou o congresso, eu disse, eu não posso parar. Então, foi mais 3 eventos. E aí o desafio cada vez mais era um Covid que a Medo não estava. Então, a gente não sabia se o evento ia ser presencial, se o evento ia ser online. O congresso a gente colocou na modalidade online. E mais questão, e mais graça de idas e voltas. E os mentores, eu não posso mentir para você. Tatiana Lacerda, Pedro Moraes, Soraya, o quanto ajudaram para indicar as pessoas para o congresso, para falar com as pessoas. Eu me lembro que Adolfo e Carlos, ano passado, foi uma situação tão engraçada, mas ao mesmo tempo tão profunda no congresso, Rô, que Carlos Eduardo teve um problema na internet. Ninguém consegue esquecer disso, do congresso. Carlos Eduardo ele teve um problema na internet e Adolfo ele precisava entrar. Adolfo entrou e eu estava rezando com Carlos Eduardo, só que o gente, eu fiquei, o professor vai dar tudo certo. E assim, eu fiz, meu Deus, eu tava rezando com aquela pessoa que foi a primeira pessoa que me ensinou o que era mediação e ele participou do congresso comigo. E ele com a vontade de estar no congresso, isso para mim foi tão significativo. Então, teve muitos percalços ano passado, principalmente em decorrência do Covid. Mas eu te digo, o meu maior desafio não foi o ano passado, foi esse ano. Foi esse ano quando eu decidi fazer o jantar familiarista. Foi esse ano quando eu disse eu vou difundir a mediação nos 9 estados do Nordeste e eu vou entender a mediação nos 9 estados e eu vou correr atrás para entender o que os advogados estão entendendo. Eu vou tentar modificar o pensamento deles. São 100 vagas e às vezes eu chegava assim para palestrar, já passamos por 5. E perguntava o que era mediação e os advogados às vezes não sabiam. E no COF eu chamava eles para conversar. Muitos se tornaram meus amigos. Maiara Adulta, que está aqui, é do interior. A gente está com um projeto para poder percorrer todo o interior pernambucano, todo o interior paraibano, para levar a mediação para os interiores. E aí eu disse, não, vai diminuir. Agora o meu percalço vai diminuir, eu vou me tranquilizar. E aí aparece Roberta. E aí ela diz, vamos fazer o congresso. Eu sabia que o congresso do CONIM ia ser aqui em novembro. E eu reverencio Soraya demais. Eu disse, eu vou antecipar o meu, que eu quero ir pro do Conima. Então, É claro. eu antecipei para julho. E aí, quando eu antecipei para julho, eu disse, vai ter o congresso. Pedro tá vindo pro Brasil, Jesus, vai ter um jantar familiarista. E vários. No final, Rô, são quase 25 viagens esse ano. E conhecendo e entendendo a mediação em todos esses locais. E, acima de tudo, eu tenho tentado de todo o coração, isso não é mentira, em cada local que eu vou, tentar fazer uma mediação. Porque muda. E eu percebi isso quando eu estava lá em Portugal. Quando eu estava lá em Portugal, como mudava a mediação nas localidades, nos distritos. Era muito diferente ouvir os advogados do Porto falar, ouvir os advogados de Braga falar. E Portugal a gente sabe que é relativamente pequeno. Imagine quando você traz isso para o Brasil. Então, é difícil, foi difícil, tem sido constantemente vários desafios. É como eu lhe digo, terminar um ano com 9 jantares, um congresso que eu já lhe antecipo, eu não lembra que eu ano passado estava rezando para 200 vagas?
Eu abri hoje, porque você sabe que eu estava com suspeita de Covid, eu abri hoje o Simpla e estamos com 405 pessoas inscritas. Olha que maravilha! Então, assim, eu não tenho como agradecer. Pessoas que estão confiando, que sabe que vocês vão estar ali, o tempo que vocês vão estar ali para transparecer isso para os advogados. Tem algumas OABs que estão dizendo, Grace, eu estava fazendo, como ele disse, a tarde toda, é desafiante. Advoguei, botei minha família toda, meu pai, minhas tias, minha mãe, para fazer lembrancinhas, para ser entregue nas OABs, para mudar a mentalidade dos advogados. Então, tem sido constantemente um desafio. Não, Eu, não posso para... ler pior, porque são vários. eu parabenizo imensamente, você sabe disso, né? O quanto eu, inclusive a comissão de mediação da OAB aqui da Bahia, está aí apoiando o evento. E a gente vai fazer também nosso jantar aqui. E a gente vai convidar todos esses advogados para virem. Você sabe que conta muito com o meu apoio, né? Com o apoio, né, da OAB aqui. Eu sei que de muitas outras, assim, pelo Brasil todo, que está lhe apoiando. E é justamente por causa desse espírito empreendedor que eu fiquei muito feliz de você estar aqui conversando com a gente, porque o advogado que está escutando, o mediador que está com receio de começar na mediação, ou o advogado que ainda tem dúvidas, que ainda tem, vamos dizer assim, tem advogado que está ainda, né, resistente, né? Então, é uma oportunidade de participar do congresso, de escutar pessoas que realmente estão fazendo a diferença, né? Porque se cada vez mais a gente está vendo essa aderência, a gente vê que esse movimento vem crescendo, somos agentes de transformação para isso, não é verdade? Com Então, certeza. fala aí para todo mundo. Tem várias pessoas comentando aqui. Patrícia está falando, é isso mesmo. A mediação precisa de pessoas engajadas, que acreditem que um dia a mentalidade das pessoas vai mudar. Magda, isso não foi ensinado na faculdade. Logo, mediar está fazendo novidade nesse aspecto. Agora, com a questão da mediação, né, na grade, né, do direito, isso vem já se modificando, né, graças a Deus. Muitos TCCs aí sendo inspirados, né, pela mediação. A sorte, sabe? Ó, eu tive sorte, tive Deus ao meu lado, porque a minha, eu tinha feito esse curso com Carlos e com Soraya, mas Soraya, eu vi ela aqui semana passada, ela fazia parte do núcleo de prática da Sim, faculdade. Então ela colocou muito antes de tudo isso que está acontecendo, ela colocou a mediação, a conciliação e a arbitragem como uma cadeira obrigatória. Então eu já via isso na faculdade. Quem saía da nossa universidade já sabia mediação. E isso é ela um fazia, ganho. eu me lembro na época que ela fazia simulados com a gente em sala. E acabava que trazia para a gente essa ideia de como a gente poderia futuramente atuar, que eu acho que é a grande problemática, é o que eu sinto. Eu promovi, e é uma dificuldade que eu sinto, quando as pessoas são presentes das comissões e elas tentam unir as pessoas para fazer as reuniões. E eu me reuni com o pessoal aqui de uma comissão e disse, gente, eu vou chamar todo mundo para vir tomar um café comigo. E aí eu fiz uma reunião no Rio Mar, aqui perto de casa. Eu comecei a conversar com todo mundo e anotar a dor de todo mundo. Eu disse, gente, vamos tentar encontrar jeitos e formas de solucionar essas dores. E é uma coisa que hoje, Rô, eu adoto, tá? Vou dizer aqui, eu adoto, aconselho os advogados a adotarem. Acho que, pelo menos eu vou dizer que está dando certo. Eu quero ter gráficos para mostrar. Eu adoro tudo, eu adoro ter gráficos para mostrar. Mas no escritório realmente está dando certo. O que acontece? Eu já sou muito conhecida como advogada consensual, aquela que tenta realmente utilizar os métodos e conversar e tudo mais. Mas eu notava que tinha gente que chegava com divórcios litigiosos. E eu sabia que naquele momento não adiantava eu falar de mediação, porque naquele momento ele não queria nem me escutar. Ele queria pagar meus honorários e ele, principalmente as mulheres, eu acho muito interessante, porque elas
querendo matar. Eu tinha uma sessão que eu fiz, minha Nossa Senhora, ainda bem que acabou quando acabou, porque ela disse, doutora, eu só não perdi, meu réu primário por causa da senhora. Se não, eu tinha acabado com a vida dele. Eu disse, oh, glória, Senhor, eu salvei uma vida. No meu pensamento, eu tava dessa forma. Então, que a gente tá rindo de tudo, né? Porque a gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer com a gente. E quando o cliente ele me procura no escritório, eu sei que é um litigioso, hoje eu cobro a mais do que a tabela. Muita gente faz, Graça, como é que tu consegue? Por que tu faz isso? Ó, eu cobro a mais da tabela porque eu tenho os meus mediadores, eu conheço mediadores, eu confio nos mediadores que estão no mercado. Então, quem tá aqui, Belisa, as meninas que estão aqui comigo, elas sabem que hoje o que eu faço? Faço a propositura da ação. Num determinado momento, ele vai estar cansado, Ron. E eu sei que muitas vezes a audiência do 334, devido ao judiciário estar completamente lotado, não dá certo. Por mais que eu peça, por favor, me dê mais 5 minutos, me dê mais 10 minutos, às vezes não dá certo. Então, aquele valor que eu cobrei a mais, eu entrego para o mediador. E eu digo a ele, eu tenho uma solução para você. Vamos tentar a mediação. E aí eu encaminho para o mediador e digo, olha, eu não posso saber de nada. Eu faço questão de assinar, de que eu não sei de nada, não tenho nenhum vínculo, mas realmente encaminho para a mediação. E tem dado certo, Rô. Tem dado muito certo. Então, assim, eu tanto consigo, enquanto advogada, ver ali se eu consigo através, porque eu falo sempre, eu vejo muita gente aqui no Instagram falando de advocacia consensual. Mas a advocacia consensual, se a gente for analisar, tem muita questão da negociação. Exato. Tá? E a advocacia, quando eu em uma advocacia mais humanizada, eu penso em trazer a mediação para que eles possam se responsabilizarem pelo que eles querem. Eu costumo diferenciar. E é interessante também a gente ver a questão do resultado, né? Então, às vezes, muitas vezes, o advogado ele pode aplicar, né, ferramentas da mediação ou fazer uma negociação com as partes e nem sempre ele conseguir a sustentabilidade daquele acordo porque não houve realmente um trabalho de mediação, que se difere de uma advocacia onde você usa instrumentos da mediação. É bem diferente. A mediação ela é um método e ela tem a possibilidade de aprofundamento daquele conflito, do tratamento adequado daquele conflito, para que o acordo possa ser construído realmente com essa visão prospectiva, com essa sustentabilidade. Então, é bom que se faça essa distinção que uma não anula a outra, eu acho que pode se tentar, né, tanto um modelo, né, utilizando esses instrumentos da mediação naquele momento de negociação, onde o advogado atua, mas há casos em que há uma necessidade de aprofundamento, né, onde a mediação realmente seria mais efetiva. E Eu concordo. porque é uma coisa que eu fico sempre pensando, principalmente com as questões de guarda, de alimentos. Rodrigo da Cunha sempre fala: quem paga, acho que está pagando muito, e quem recebe, acho que está recebendo pouco. Então, quando a gente tem essa questão da mediação, eles quantificam, eles se emancipam, e aí eu vou bem para o que eu penso do Pedro, quando eu começo a estudar muito com ele, que a mediação ela emancipa eles. Eles decidem o acordo. Então, Protagonismo. é a autorresponsabilidade, a autonomia. E eu acho isso importante. E eu acho que o advogado e o mediador, eles têm que andar lado a lado. Sim, se complementam. Precisa se entender. Advogado e mediador, o mediador não veio tirar a função do advogado, Sim. nem o advogado vai tirar a função do mediador. Tá? A gente se complementa. E eu acho que, principalmente quando a gente fala em empresas, quando a gente fala em família, a continuidade, sabe, Rô? Porque Sim. assim, a gente tem a continuidade. Muitas vezes a gente não pensa. Eu estava conversando com a Natália
que ela é da esfera trabalhista, e ela me trouxe uma reflexão. Ela fez de graça. Tu consegue sentir dor e tu consegue acreditar que a gente pode utilizar a mediação do direito do trabalho? Sim. Eu acho que todas as relações existe sim uma dor. Porque, querendo ou não, o empregado, ele acha que ele está recebendo pouco pelas suas verbas. Ele, querendo ou não, e a empresa acha que foi a melhor empresa do mundo. Então, quando a gente consegue adotar a mediação e escutar, tem um livro que eu adoro, que inclusive é um livro em português, que conta relatos de mediações que aconteceram em Portugal. E é incrível, incrível. Inclusive, um deles foi a Dulce, que falava de uma mediação laboral. A Maria João falava de questões, sabe, Rô, que eu fico vendo a questão da agenda mesmo. A agenda enquanto agenda. Quando eu consigo e levo um caso desse de litigioso para o mediador, que o mediador constrói essa agenda e diz que a criança vai ficar tal período com o pai, tal período com o outro, que eles chegam a um acordo e a gente estipula aquilo. É engraçado como eles têm vontade de cumprir e eles sustentam aquele acordo. E isso é que É interessante isso. Eu queria agradecer, aproveitar aqui para agradecer a presença de várias pessoas que estão chegando aqui. bom. Inclusive, Rildo está aqui. Um grande abraço. Rildo, que trabalha na área condominial, uma área que a mediação cada vez tem se ampliado, né? A atuação do mediador na área condominial é primordial, principalmente o que a gente vem vendo acontecendo aí de conflitos e violências nos condomínios. É urgente, é premente a Eu, atuação dos mediadores na área condominial. você vai dizer que eu sou louca agora. Porque com 29 anos, eu não tive o que fazer. Em um momento que eu estava estudando para a OAB, eu decidi ser síndica do meu condomínio. Não tinha ninguém para ser. E eu me tornei a síndica. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Foi o período que eu mais utilizei a mediação. O síndico, ele deveria fazer um curso de mediação. Porque é os interesses de um, é o interesse de outro. E o síndico, ele precisa estar ali ponderando tudo, utilizando, né? Comunicação. É difícil, gente. É difícil. Onde que eu aprendi muito. Eu sofri muito. É fundamental. Hilda, inclusive, fez um curso, né, comigo e ele atua, né, com as ferramentas da mediação. Ele é síndico e tem muitos síndicos hoje que estão abertos aí à mediação e isso é muito bom. Então, cada vez que a gente vê profissionais dessas áreas se abrindo para mediação, né, não só advogados, como a gente vê pessoal da área de saúde, né, dos condomínios, né, as escolas, enfim, são tantos, né, o mercado, né, é tão amplo. E Magda está dizendo, e como eu fui síndica nessa posição por 4 anos, você bem sabe então, né, Magda, o quanto é importante. E então é muito interessante você trazer essa questão e trazer também a importância, muitas vezes, o advogado, a importância da presença do advogado numa sessão de mediação. Se a gente tem um advogado que ele tem a compreensão do método, se ele conhece, se ele acredita no método, nossa, ele colabora, ele trabalha com o cliente dele para que ele negocie melhor, para ampliar a questão, né, das possíveis soluções, definir melhor cenário, pior cenário, enfim, preparar, né, justamente o cliente para fazer uma excelente participação na mediação. É fundamental, né, Rô? Né? Teve uma mediação, você falando, eu terminei a formação humanista e teve uma semana nacional. E foi outra mediação que eu sempre falo em todas as palestras, que me marcou muito. E aí é questão de ideologia, a gente continuar, sabe? Minha mãe sempre me ensinou, mais a minha avó do que a minha mãe, porque a minha avó tinha isso e ensinou para minha mãe a gente dar continuidade à nossa família. Um dia a gente ajuda, um dia a gente escuta e um dia a gente vai ser escutado. E aconteceu isso comigo numa semana nacional. Uma semana nacional, meu pai tinha sofrido um acidente de carro. E, assim, graças a Deus, não aconteceu nada com ele. Mas no dia seguinte eu tinha que ir para mediação. E eu tava muito nervosa. Tinha acontecido coisas na minha vida pessoal. Tinha
também separado nesse dia. E eu fui para mediação, Rô. Cheguei na mediação, eu fiquei sozinha para fazer a mediação. Geralmente se dividia a mediação na pré-mediação, e aí eu ia fazer a pré e depois outra pessoa vinha. Uhum. Idade nessa mediação. E foi uma mediação que foi um divisor de águas para mim. Porque eu vi o que eu conseguia mediar, eu vi que naquela mediação existia muita dor por parte da ex-companheira. A gente conseguiu chegar a um acordo, mas aquele dia ele foi fundamental para eu conseguir acolher a minha dor e focar na dor do outro. Só que nada acontece por acaso. Ninguém se conhece por acaso. Ninguém mesmo. Naquele momento que ela saiu, eu dei o meu telefone a ela. Porque a única coisa, eu me lembro como se fosse hoje, ela segurou no meu braço, ela fez doutora. A única coisa que eu queria é que ele conseguisse realmente pagar a escola das crianças. Porque a minha filha, ela vai ser médica. Ela vai ser médica, eu tenho certeza que ela vai ser médica. E ele entregou o carro que ele tinha para fazer o pagamento. Só que ninguém imaginava que no mesmo ano, a minha vida ia virar pelo avesso. A minha mãe sofreu um AVC. E, Ró, sabe quem é que estava no hospital no dia 24 de dezembro de 2000? Ela. Foi ela. É Foi, incrível, Júlia. ligou. Foi ela que foi para lá para estar comigo. Então, eu acho lindo da mediação é você acolher a sua dor para cuidar a dor do outro. É você escutar. Então, por isso que eu digo que independente de ser judicial ou de ser extrajudicial, o mediador ele tem uma função social muito grande. E o Sim. advogado também. Você tem que advogar ou mediar porque você ama, não pelo dinheiro. Então, naquele dia, para mim, fez a diferença. Fez a diferença que eu precisava estar ali enquanto mediadora. Então, o que eu quero deixar de instituto, de Grace, dessa menina que todo mundo fala que é sonhadora, é um legado de eu tentei utilizar a mediação para a pacificação social. Eu tentei que as pessoas, muitas vezes, a gente está num dia a dia tão acelerado, aqui em Recife mesmo aconteceu um fato esses dias, não sei se você conseguiu acompanhar, terrível. Um senhor entrou na casa e tinha acabado um relacionamento Sim, e num prédio. foi muito próximo da ciência e era um menino muito novo. Então, até que ponto o diálogo, a gente está se tornando pessoas totalmente Sim, intolerantes. sim. Então, até o próprio advogado às vezes está tão no automático. Eu estava assistindo algumas aulas, não só de Dulce, como da Rice agora, de a gente tentar, querendo ou não, tentar escutar. A gente, algumas vezes, até como advogado, já estou ali pensando qual vai ser a solução jurídica que eu vou dar. E o que eu acho bonito na mediação é você poder se calar e você aprender. Eu aprendi muito. Para quem me conhece há 10 anos atrás, faz assim, Graça, você mudou muito. Eu digo mudei porque a gente querendo ou não, escutando o que o outro passa, escutando tudo que o outro vive, a gente começa a mudar. É. Não tem como, né? A mediação, quem acaba indo trabalhar com mediação, não tem como estar em transformação também, né? Porque você começa a aplicar a ferramenta, né, no contexto, no outro, em si, consigo mesmo, na sua própria vida. Não tem. E essa Muda. questão vai muito de crença, né? Mas eu vou falar um pouco, né, da minha. Quando você traz essa questão de você ter feito essa atitude e no dia 24 aparecer lá no hospital, né, a pessoa, eu acredito nisso, eu acredito que a mediação ela tem essa essa função, essa missão que é maior que a gente. Na verdade, eu acho que a mediação é um chamado mesmo, né, para que essa pacificação, essa inclusão, esse respeito, esse não julgamento, esse lugar de aceitação, né, das diferenças, tudo isso que se a gente fala tanto, né, que a gente ouve falar tanto, o contexto da mediação é muito propício para se falar de evolução. À medida em que a gente está falando disso, a gente está falando de evolução. Então, como eu acredito que é algo que é
né, da ordem do divino, né? Eu acho que tem É um chamado. essa, Minha mãe, essa, hein? minha mãe sempre diz que é um chamado. Que ela diz É, ela vai para o escritório, quando ela advoga, ela não chega assim, mas quando ela faz uma mediação, meu Deus, ela chega, volta leve. porque eu acho que passa por isso. Então, acabam as coisas começam a conspirar a favor, né? Eu acho que tudo acaba fluindo para que isso prevaleça, né? Para que a mediação ela encontre esse campo fértil e pessoas que queiram plantar, né? Que queiram semear, né? A mediação. E então conta pra gente o que é que você está semeando, o que é que está vindo de novidade. Fala aí desse congresso que a gente já está chegando no final da nossa live. O congresso ele vai acontecer dia 21, 22 e 23 de julho. A gente tentou trazer. Tá falhando um pouquinho. Tá conseguindo me ouvir? Agora. Voltou. Vá. Conseguiu me ouvir? Voltou? Vá. Voltou. Voltou. A gente tentou trazer para o congresso essa ideia das várias vertentes que a mediação pode atuar. Tanto a gente vai trazer um pouco da comunicação não violenta, da mediação empresarial. A gente hoje conseguiu encontrar essa vertente do direito à saúde, que eu achei maravilhoso, maravilhoso. Fiquei muito feliz. A gente vai trazer também um pouco mais aprofundado essa questão da mediação portuguesa. A gente vai trazer aprofundado a mediação da Argentina, a mediação escolar, que aqui no Brasil a gente precisa implementar. A gente precisa pensar como a Argentina está pensando, que eu acho que vai ser mais fácil para que toda a população consiga alcançar aí a mediação. Vai falar sobre mediação comunitária, também já falar sobre mediação nos condomínios. Então, assim, o congresso, ele está bem diversificado. O que a gente resolveu fazer desse congresso diferente do ano passado? A gente vai ter todas as aulas do congresso. O congresso ele é 100% gratuito. A intenção é difundir realmente a mediação. O único custo que a gente teve, fora o tráfego, é realmente de transformar a fala de todo mundo em um e-book e fazer mapas mentais. Porque eu digo que eu adoro esses mapas mentais. Então, a única coisa que vai ser cobrado é que se a pessoa quiser adquirir esses mapas mentais e esse e-book, no final, com um resumo de tudo que aconteceu do congresso. Mas se ela quiser, então assim, eu não perderia o congresso. Eu vou estar não só como palestrante, que eu vou passar o quê? Acho que 30, uma hora falando, mas eu vou estar como aluna de vocês, podendo. Eu me lembro que Dulce, vou lembrar de Dulce agora, rapidinho, que nosso tempo está acabando. Dulce, ano passado, quando ela perguntou o desafio do congresso, eu estava bem emocionada, ela fez assim: o que você mais aprendeu? Aí eu mais aprendi, professora, foi com todo mundo. Foi a agonia de você ter um congresso online, com todo mundo esperando o momento de entrar, eu querendo anotar tudo. Então, assim, não queria perder nada. Então, eu não perderia. De verdade, pessoal, vai estar excelente. Eu peço que se inscrevam rápido, não é por nada, é porque o próprio Simpla só permite 1.000 inscrições. Então, eu não disparei os e-mails de quem fez o congresso passado. Eu vou disparar na quinta-feira. Então, o Simpla já deu o nosso primeiro alerta, que foi 299, eles fecharam as inscrições e agora a gente só pode atingir, no caso, 250 pessoas, porque o restante são palestrantes. Então, corram, se inscrevam. Eu acredito, Ró, que a gente tem as 1.000 pessoas, os 1.000 advogados, e eu vou estar brindando, se Deus quiser, dia 23, que com certeza, como todo o congresso, eu termino chorando, agradecendo não só a vocês por ter feito um excelente congresso, mas por ter mudado, ter plantado Que eu algo. tenho certeza que vai ser um sucesso, minha querida. Fico muito honrada em ter sido convidada para palestrar. Vamos estar juntas. Sei que várias pessoas, referências na mediação, vão estar presentes, né? Você com esse movimento no Brasil todo, né? Trazendo representantes de diversas regiões do Brasil, que eu acho isso fantástico,
para a gente poder conhecer pessoas, né, de outros estados, de outras regiões, que tanto fazem pela mediação. Tem muita gente aqui querendo saber como se inscreve Pelo pelo Simpla. Simpla, não é isso? Exatamente. Só é colocar lá segundo Congresso Luso Brasileiro, que vocês já vão encontrar. Procurem lá também, caso depois que salvar a live, vou colocar lá o Instituto. Lá tem o link. Vocês podem também procurar por lá. Se inscrevam. Eu só peço que se inscrevam rápido para garantir a vaga de vocês. Pois é, pessoal. Temos aí esse congresso e virão outros projetos pela frente, porque agora que eu e Grazi nos juntamos, agora a gente não se desgruda mais, né, Grazi? Salvador, eu estou contando. Agora vamos fazer outro convite, Rô, que esse vai ser presencial. Salvador. É, Disseram que Salvador vai parar nesse jantar familiar, se Deus quiser. Pedro vai estar aqui. Então pois vamos é. para palestrar junto com a gente e fazer a diferença, se Deus quiser. Pois é, vamos fazer esse jantar, vai ser um sucesso. E quem não tiver em Salvador, venha para não perder esse jantar, esse movimento que a gente vai fazer aqui. Você sabe que eu também sou movimentada, né? Sei, Não por tem isso Covid certo, não, para me derrubar, para derrubar a gente, não. vai ser de tremer. Quando eu cheguei lá em Maceió da última vez, a presidente lá da OAB disse: esse jantar vai tremer. Eu disse: olha, calma. Oh, E os até, de Salvador. até Rildo está aqui dizendo que os síndicos também vão querer estar no jantar. Então vai ser muito bom. Vamos fazer acontecer, se Deus quiser, gente. Vai ser o jantar dos sonhos. Oh, muito Vamos, obrigada. a gente vai divulgar tudo. Minha querida, queria agradecer tanta gente bacana que chegou aqui para ver a gente. O pessoal não estou conseguindo abrir aqui. De todo mundo. Mas tem muita gente bacana, advogados, amigos, pessoal da jornada que já fez a jornada comigo, colegas lá da OAB, da comissão. Eu vi algumas pessoas entrando aí, Cris, Nana, Thalita, Helena, até agora estão entrando muitas pessoas. Simone, Tatiane, Paty, gente. Patrícia Dantas, que bom, querida, obrigada. A gente, Hilda, obrigada. Obrigada a todos, né, por estar aqui. Desejo muito sucesso, minha querida, que você cada vez, né, brilhe mais, cada vez possa semear mais, né, um campo fértil para a mediação e que agregue muitas pessoas nessa sua caminhada, nessa sua jornada. E espero que a gente cada vez esteja mais junto. Conte sempre comigo, com o apoio da Comissão de Mediação da OAB, com esse grupo que a gente tem aqui também, que eu tenho certeza que vai apoiar e fazer parte desse movimento. Mas, principalmente, por você não desistir, apesar de todo desestímulo. É isso que eu sempre falo lá na jornada. Existe campo de mediação? Existe, mas precisa acreditar, precisa desenvolver projetos, precisa saber implementá-los e ter a coragem de começar. A gente não pode ficar no lugar dos comuns, na queixa e achando que um dia vai acontecer, um dia alguém vai fazer. Não, começa dentro da gente, começa com a gente. E a gente é que nós que temos que dar esse primeiro passo, nós que temos que fazer as coisas acontecerem. E na hora que a gente começa a fazer esse movimento, ele lá de cima nos dá o gás, nos dá o caminho, nos dá o como fazer e as coisas vão realmente progredindo. Então, eu queria, mais uma vez, parabenizar você, desejar muito sucesso. Eu tenho certeza que todo mundo vai estar se inscrevendo nesse congresso a partir de agora. De verdade, um beijo enorme. Deixo aqui para você também um beijo de Roberta,
que lhe acompanha. Tati, que essa semana a gente tava juntas. E ela já disse, eu disse, eu vou fazer uma live com Rola. Ela fez, ai, manda um beijo. Então, assim, um beijo para você que é tão querida. E vamos continuar, gente. Não vamos desistir. Não é, a mediação não é para uma profissão do futuro, é a profissão do agora. Se você começar agora, você vai colher no futuro. Então, eu já plantei, agora eu tô regando. Então, quem não plantou ainda, planta hoje. Que hoje a live já deixou aí para vocês. Então, Exatamente. Começa agora. então, Rô, fica com Um Deus. beijo, querida. Tchau, pessoal. Obrigada por tudo. Obrigada por estar aqui com a gente na live. Até a próxima segunda com mais um convidado na Jornada dos Mediadores. Um beijo e até a próxima. Tchau, minha querida. Beijo grande. Boa noite, pessoal. Boa noite.